Boa noite, né? Já ia falar bom dia, boa noite, boa noite, boa noite. Atrasei 3 minutos. Mas, gente, fui inventar de fazer compras no supermercado antes de começar a live e aí deu uma atrasadinha. Meu celular descarregou, tá aqui carregando. Tô abrindo ainda, obrigada. Tô abrindo ainda as coisas, mas vai dar tudo certo. Já chama todo mundo, já compartilha a live, manda para 3 amigas para participarem do nosso devocional de hoje. Hoje o dia está forte, tremendo. Quem participou do nosso culto ontem na DVM já tem um spoiler do dia de hoje, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, então a cada momento que a gente lê, que a gente medita, a palavra do Senhor fala conosco de uma forma nova e diferente. Então, vamos esperar mais um minutinho para as meninas entrarem. Compartilha nos grupos, manda no direct para a gente poder. Nossa, meu vento aqui tá tão fraquinho. Tô tentando arrumar aqui, gente. Colocar ele para girar para ver se dá uma sensação de que tá mais fresco. Paz do Senhor, Alana, paz do Senhor, Stephanie, paz do Senhor, Consuelo, paz do Senhor, pastora Joyce. Quem mais aí que tá na nossa live? Esperar vocês entrarem para a gente poder começar o nosso devocional de hoje. Já compartilha com todo mundo. Clica no aviãozinho e manda para todo mundo. Vou mandar aqui, ó, rapidão. Vi aí. E a gente segue para o nosso devocional de hoje. Quem estiver acompanhando pela Bíblia, já pega a Bíblia, já abre em João 15. Quem tiver no nosso devocional, hoje é o dia 4, página 40. Paz, Senhor, Stephanie. Estão prontas? Vou esperar aqui que algumas saíram para poder enviar o link. Acho que já voltaram. E depois, né, da nossa live, o Ayrton vai estar fazendo uma live no Meet sobre o grupo de pregação, né, onde ele está ensinando as pessoas que têm desejo de ministrar a pregar. Então, já engata aí na segunda live. Lembrar vocês também, né, que a nossa imersão Mulher Virtuosa vai ser dia 22 de fevereiro. Já estamos com as vendas a todo vapor. Então, muita gente me procurando, nossa, eu só recebo dia 5. Acelera. Assim que você receber, já corre e compra, porque as vagas são limitadas. Como eu falei, o espaço que nós vamos fazer lá ele tem uma quantidade máxima de pessoas, então não tem como eu segurar o lugar de ninguém ou reservar. Precisa realmente efetuar a inscrição. Já tem material chegando, então assim vai ser muito especial, muito importante. Deus vai falar muito com a gente através dessa imersão, onde a gente vai trabalhar espírito, alma e corpo. Então eu conto com vocês, né, para estarmos juntos nessa empreitada. Paz do Senhor, pastora Leomária. E vai ser tremendo, eu não tenho dúvidas quanto a isso. O Senhor vai falar muito com a gente. E a gente já entra no nosso devocional de hoje para não perdermos tempo e agilizarmos o processo, né? Quero ser o mais breve possível, mas a gente não pode deixar, né, de compartilhar aquilo que o Senhor já compartilhou. A pastora Leomária disse que está ansiosa já para a imersão. Ela também já fez a inscrição, Stephanie já fez a inscrição, a Aline já fez a inscrição, Tainá já fez inscrição, não sei se ela tá me vendo aqui hoje, mas todas já estão inscritas, então corre, gente. Eu não tô brincando que as vagas são limitadas. Não sei, né, como que vai ser o decorrer, se vai ter uma próxima imersão, se a gente vai, se tiver, quando será, ainda não tenho essas informações, a gente está caminhando um passo de cada vez, um dia de cada vez. Então, a orientação que a gente tem, a direção que Deus deu até agora foi essa.
Então, o maná de amanhã, a gente espera o amanhã chegar. E aí vai dar tudo certo, se Deus quiser. Então vamos começar nosso devocional de hoje, né? O tema é celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. E ontem, né, como eu comecei falando, a gente estava falando justamente sobre isso. Justamente sobre a poda, justamente sobre o corte. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, na nossa vida e na nossa história. O texto de hoje, né, ele está em João, capítulo 15, verso 1 ao 8. Eu vou ler na linguagem que está no nosso devocional, que, se eu não me engano, é NVI, é mais fácil de se compreender. Está falando assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados e jogados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Amém? Paz do Senhor, Dárcia. Acabamos de fazer a leitura do nosso devocional de hoje, que está em João, capítulo 15, do verso 1 ao 8. E esse texto, ele é muito rico, né? Um ensinamento muito valioso que Jesus deixou para nós. Quando a gente vai ler esse texto, a gente percebe que ele está falando de uma frutificação. Trazendo um plano de fundo para vocês, antes de entrarmos no nosso devocional, a gente percebe que Jesus, ele é a videira verdadeira e que nós estamos nele, estamos enxertados nele. E aqui o texto costuma falar, né, que começa dizendo que ele é a videira verdadeira. Então começa com o Senhor se revelando a nós quem ele é, qual é o poder dele, e que o pai dele, que Deus é o agricultor. E ali ele vem contar pra gente que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E ontem nós falamos muito sobre isso aqui, nós tivemos um propósito de oração que eu compartilhei um pouco dessa palavra também. E aqui a gente percebe que Deus tem uma missão para nós. Ele tem uma expectativa ao nosso respeito. Ele não coloca as coisas na nossa mão por acaso, mas ele coloca as coisas na nossa mão com o objetivo que a gente venha frutificar, que a gente venha dar frutos com aquilo que ele colocou nas nossas mãos. E aqui começa uma orientação, dizendo que aquele que está nele e não dá fruto, ele corta. Há coisas na nossa vida, há situações na nossa vida que precisam ser cortadas. E aqui a gente percebe que essa é a orientação que ele nos dá, que nós precisamos frutificar. E se nós não frutificarmos, ele irá nos cortar. E a gente não quer ser cortado, a gente quer desenvolver, a gente quer ser podado, que é a continuação. Que fala assim, e todo que dá fruto, ele poda. A poda é doloroso, a poda é uma situação complexa, a poda é algo que vai doer, que vai tirar a gente da zona de conforto, que vai trabalhar na nossa vida, mas a poda é para o desenvolvimento, é para o crescimento. O corte não. O corte é o quê? Para secar, para jogar fora e para queimar no fogo. Mas já a poda é um momento de reflexão, é um momento de mudança, é um momento de sair da zona de conforto, é um momento de reorganizar as coisas e mudar a direção. Porque muitas das vezes quando a gente vê alguém que vai lá e poda uma planta, ele vai mudar a direção daquela planta, ele vai dar limites para aquela planta, ele vai orientar a direção daquela planta. Então, todo ramo que está nele não dá fruto, se nós não frutificarmos, porque a gente percebe que na parábola dos talentos, o Senhor ele vai entregar talentos para todos. Ele vai entregar conforme a capacidade. Então, um vai receber 1 talento, o outro vai receber 2 talentos, o outro vai receber 5 talentos. E cada um recebe conforme a sua capacidade.
Então você está em Deus e o que você recebeu, os talentos que você tem na sua mão é para você frutificar. Ah, eu só sei fazer isso. É o talento que Deus te deu, frutifique. Ah, eu só tenho minha família. É o que Deus te deu, frutifique. Ah, eu ministro. É o que Deus te deu, frutifique. Eu louvo. É o que Deus te deu, frutifique. Eu não sei quais são os talentos que você tem. Às vezes você pode ter só um, às vezes você pode ter dois, às vezes pode ter cinco. Mas aquilo que o Senhor entregou na sua mão, frutifique. É de extrema importância termos responsabilidade com os talentos que recebemos. Não é só sobre receber talentos, mas é sobre cuidar daquilo que recebemos. Então, quando nós estamos nele, quando estamos enxertados na videira, nós recebemos nutrientes para frutificar. Aquilo que nós recebemos não tem que parar em nós, mas ele tem que ir através de nós. O ramo é responsável por frutificar, através do ramo que vem o fruto. Então nós precisamos frutificar. Frutificar é o quê? É dons, é talento, sim, mas também é comportamento. É caráter, é mudança de hábito. Então nós precisamos frutificar em todas as áreas da nossa vida. Não é só frutificar no ministério, mas frutificar na nossa casa, frutificar no nosso casamento, frutificar na maternidade, frutificar no ministério. Em todas as áreas da nossa vida profissional, a gente precisa frutificar. Frutificar o quê? É dar o nosso melhor, é corrigir aquilo que precisa ser corrigido, porque a poda é isso, é tirar aquilo que não pertence mais, tirar aquilo que não precisa, tirar aquilo que limita. A poda, ela vem para dar um crescimento, ela vem tirar aquilo que é limitação na sua vida. Então entenda que algumas podas são necessárias. Elas são dolorosas, vai doer, vai incomodar, mas é necessário, não tem para onde fugir. E aqui a gente percebe que quem recebe a palavra já está limpo. Então, através da palavra que é viva e eficaz, nós somos limpos, nós somos curados, somos restaurados, somos libertos. Então, a chave para estar limpo é ler a palavra, é meditar na palavra e viver a palavra. Porque não basta ouvir se não praticarmos. Então leia, ore, medite e pratique, porque assim você estará limpo segundo a palavra. E aqui, mais um segredo que nós temos que ter é: permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Entenda que você é falho, entenda que você é limitado, entenda que você tem defeitos, mas se você permanecer nele, você vai ter frutos. Se você permanecer na presença de Deus, ele te transforma, ele muda seu caráter, ele muda seus comportamentos, ele muda suas falhas e a partir daí você vai dar frutos. O fruto não é por mérito nosso, não é porque nós somos muito boas, não, nós somos falhas, somos pecadores, mas através de Jesus, através do que recebemos dele, nós podemos frutificar, nós podemos exalar o bom perfume de Cristo. E aqui a gente percebe que ele vem se revelar que ele é a videira e nós somos o ramo, nós somos uma continuação. A continuação é o que? Uma extensão. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos trabalhar em unidade, não tem como trabalharmos de forma separada, porque os ramos eles se interligam, então um se conecta com o outro. Então entenda que para haver uma frutificação, para haver um crescimento, nós precisamos estar interligados, nós precisamos estar juntos, conectados em Cristo. E é isso que o Senhor espera de nós, que venhamos dar frutos, que venhamos crescer, que venhamos frutificar na presença dele através do poder dele. Não é sobre nós, não é sobre o que podemos fazer, mas é o que ele pode fazer através de nós. E aqui, vem falar que se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então, todo nutriente vem dele, a nossa força vem de Deus, tudo que nós somos vem de Deus. Se nós não estamos ligados nele, aí sim nós somos cortados, nossos sonhos são cortados, nossos projetos são cortados, tudo que a gente vai fazer não dá certo porque nós somos cortados. Se nós não estamos ligados nele, as coisas não fluem, as coisas não acontecem, nada dá certo porque nós não estamos na presença. E aqui também há um nível de salvação. A partir do momento que você não está conectado em Cristo, você não será salvo. E aqui o destino, ele é algo forte. Fala o quê? Que alguém será cortado, jogado fora, seco e é lançado no fogo. Então nós precisamos dia após dia trabalhar
para que não venhamos ser cortados, para que não venhamos nos tornar secos, para que não venhamos cair ou ser lançados no fogo. E aqui, né, fala que se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é muito forte. Porque se nós estamos conectados ao Senhor, nós podemos pedir o que quisermos. Claro, pedimos com sabedoria, porque algumas coisas nós pedimos e não recebemos por falta de sabedoria, porque pedimos mal. Mas a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Então há uma palavra do céu sobre as nossas vidas. Se você permanece em Cristo e Ele permanece em você, você vai poder pedir o que quiser que Ele vai realizar. Eu não sei o que você precisa, eu não sei se é uma cura, se é uma transformação, se é uma libertação, se é que Deus entre com providência no seu relacionamento, no seu casamento, na sua maternidade. Eu não sei o que você está precisando, mas o que eu sei é que se você pedir em nome de Jesus, Ele pode fazer, Ele pode te curar, Ele pode te restaurar, Ele pode mudar a sua história. E aqui é tão interessante porque ele fala assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. O Senhor não é glorificado quando a gente dá fruto, mas quando nós damos muitos frutos. E aqui é interessante porque fala: e assim serão os meus discípulos. Qual é o significado? Qual que é aquilo que vai mostrar que você é um discípulo? Dar frutos. A Bíblia é bem clara em dizer que a árvore é conhecida pelos frutos. Seus frutos são bons? Você é uma pessoa de um fruto doce? De um fruto agradável? Ou é um fruto amargo que as pessoas não querem estar perto, que as pessoas não querem saborear? Porque a nossa convivência ela precisa ser doce. Nós precisamos dar frutos doces, frutos agradáveis. E assim Deus vai trabalhando em nós, assim Deus vai moldando a nossa vida e mostra que isso é ser discípulo. Nós vamos mostrar que seguimos a Cristo não é pela roupa, não é pelo cabelo, não é pela Bíblia debaixo do braço, mas é pelo nosso fruto, o nosso comportamento, a nossa renúncia, a nossa entrega, aquilo que a gente faz, os nossos hábitos vão refletir se somos ou não discípulos. E aqui, né, quando a gente entra, então, no nosso devocional, a gente vai perceber que ele traz muito do que falamos aqui, explicando a palavra. Ele vai trazer a importância dessa poda, sobre celebrar. E aqui, né, ele vai falar assim, que o primeiro passo para uma mudança dos frutos que estamos produzindo na nossa vida é a coragem e a humildade para reconhecer os frutos atuais e discernir quais frutos temos gerado. Nós precisamos de consciência. Hoje estava conversando com uma pastora amiga minha e muitas pessoas não têm consciência da situação atual que estão, da situação emocional que estão, da situação que estão vivendo profissionalmente, da situação que estão vivendo no relacionamento, da situação que estão vivendo no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus. Então a gente precisa ter coragem, verdade. Por que verdade? Porque muitas vezes a gente não quer enxergar aquilo que é verdade. Nós tapamos os nossos olhos e nós fingimos que não está acontecendo. Mas nós precisamos de verdade, precisamos de coragem e precisamos de humildade para reconhecer o que é aquilo que eu falo que não é fruto bom. Quais são as palavras que eu tenho falado que são frutos ruins? Palavras que ferem, palavras de arrogância, palavras de prepotência, palavras grossas. Quais são as minhas palavras de desânimo? Alguém vem me contar uma novidade, em vez de motivar, eu desmotivo. Eu sou capaz de celebrar a vitória de alguém. Eu sou capaz de fazer algo por alguém que não faz nada por mim em troca. O que eu tenho falado e o que eu tenho feito? Quais são os meus frutos? O que eu faço? Quais são as minhas atitudes diante das outras pessoas? Diante do meu trabalho, diante da minha casa, diante da minha família, diante da igreja? Quais são as minhas atitudes? O que eu faço?
Eu trato meu marido bem, eu trato os meus filhos bem, eu trato as pessoas que convivem comigo bem, ou um dia eu dou bom dia, outro dia eu viro a cara, um dia eu tô brava, outro dia eu tô estressada. Quais são os seus frutos? Como é você como mãe? Tem sido irritada? Tem sido brava, nervosa? Ou tem dado os bons frutos de paciência, mansidão, longanimidade? Nós precisamos dos frutos do Espírito. Esses são os bons frutos. Frutos de justiça, frutos de paz. E aqui é tão interessante, né? Porque nós precisamos ver qual é o legado que nós temos deixado, porque o nosso legado são os nossos frutos. É aquilo que nós temos feito que tem expandido para as pessoas que estão ao nosso redor. Como nós contribuímos com o ambiente que estamos, como as pessoas veem o ambiente que nós estamos. E o nosso termômetro é a área da nossa vida que está ruim. Então, identifique qual é a área da sua vida que está ruim. Ah, não, é meu casamento que está ruim. Quais são os seus frutos no seu casamento? O que você tem investido no seu casamento? Qual que é a sua atitude no seu casamento? Ah, não, a área minha que está ruim é a financeira. E aí, como tem sido suas atitudes financeiras? Compra mais do que deve, gasta mais do que deve, não poupa. São áreas que nós precisamos analisar. Não, a minha vida espiritual tá ruim. Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação? Tá no devocional? Porque nós precisamos ver o que tem nos cercado, o que tem nos alimentado para que possamos mudar os nossos frutos. Os frutos não serão mudados do dia para a noite, é um processo, mas nós precisamos agir. E aqui já é a segunda, e é tão interessante, porque o texto fala assim, se vocês permanecerem em mim, eu permanecer em vocês. Nós que precisamos permanecer na presença. Não é a presença que vem até nós precisamos buscar, nós precisamos ir atrás, nós precisamos nos esforçar para que haja mudança, para que haja transformação. Entenda que a salvação ela é pela graça, sim, mas a partir do momento que Jesus pagou o preço por nós, nós precisamos nos esforçar. O reino de Deus é conquistado através de esforço. É renúncia, é entrega. Não pensa que sua vida vai ser transformada com você de braços cruzados. Tem que se levantar, tem que se posicionar, tem que agir, tem que permanecer nele. Porque muitas das vezes a nossa vontade é parar, muitas das vezes diante do processo, a nossa vontade é desistir. Mas aqui falei, permaneça em mim. Permaneça. A palavra de Deus é permaneça. Permaneça independente da dificuldade, permaneça independente da luta, permaneça independente da provação, porque quando você permanece na presença, ele te capacita, ele te dá os nutrientes necessários, ele te fortalece, ele te dá aquilo que você precisa para seguir em frente. Então nós precisamos primeiramente nesse primeiro passo para a mudança dos nossos frutos, entender com coragem, com verdade, com humildade, quais são os frutos ruins que estamos tendo. Analisa a sua vida, analisa as áreas da sua vida, quais são os seus frutos ruins. E é o segundo passo, ele já traz para a gente ser intencional na geração dos frutos bons. É nós entendermos quais são os frutos ruins e começarmos a trabalharmos em prol dos frutos bons. Começar a trabalhar em prol dos frutos positivos. Então, eu quero melhorar minha vida espiritual, eu vou fazer devocional, eu vou tirar um momento de oração, eu vou ler a palavra. É difícil? É claro que é difícil, gente. Nada na vida é fácil, escolha o seu difícil. Meu casamento tá ruim. Não, eu vou tirar um tempo pro meu marido, eu vou investir no meu casamento, eu vou aprender sobre relacionamento, eu vou trabalhar no meu caráter, eu vou ser menos irritada, menos brigona. Seja intencional. O que você vai mudar? Quais serão os seus comportamentos que você vai fazer diferente para ter os bons frutos? Entenda que a lei da semeadura, ela é certa. A palavra diz, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, certamente colherá. Então, se você tem plantado sementes ruins, você vai colher frutos ruins. E agora que você quer colher os frutos bons, os frutos positivos, você precisa começar a plantá-los. Você precisa começar a investir nos seus frutos bons. Então, Deus quer te levar a um novo nível. E nesse novo nível vem a poda. A poda, ela vem para nos
lapidar, para nos moldar, para trabalhar em nós, para romper os velhos padrões, para nos levar a um novo nível de humildade, a um novo nível de humilhação na presença de Deus, a um novo nível de exposição, porque quando a gente é podado, a gente vê nossas falhas, a gente vê nossos erros, a gente vê onde poderia ter sido melhor, onde poderia ter se comportado de forma diferente. Então a poda, ela vem nesse momento que nós precisamos ter para mudar os frutos. Para sermos intencional e mudarmos os frutos, nós precisamos mudar a nossa narrativa. Ei, para de vitimismo, para de coitadinho, de mimimi. Ei, assuma a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Sou eu que tenho que mudar. A culpa não é do meu marido, a culpa não é do meu filho, a culpa não é da escola, a culpa não é do ministério, a culpa não é do pastor, da pastora. A responsabilidade é minha e eu preciso mudar. A partir do momento que eu mudo, todo mundo muda. Por quê? Porque o ambiente vai se transformando. Ah, eu mudei, se as outras pessoas não mudarem, não importa, faça por você. Faça pelo seu processo de transformação. Através do seu processo de transformação, aí sim as coisas vão ser transformadas. Porque você vai impactar outras pessoas. Então nós precisamos mudar, parar de reclamar, parar de murmurar. Parar de falar, meu Deus, até quando? Eu não aguento. Muda essa conversa. Porque a palavra fala assim, se eu for fraca no dia da angústia, as minhas forças serão poucas. Então não seja fraco, seja forte, seja corajosa, libere palavras de afirmação, palavras positivas, porque nós começamos a estudar no nosso propósito o poder da palavra. Deus criou tudo por intermédio da palavra dele, ele nos deu autoridade para profetizar através da palavra. Então, se você profetiza que o casamento é ruim, que o marido não presta, que é preguiçoso, que não faz nada, que não te ajuda, vai ficar assim mesmo. Ah, o filho é burro, o filho não faz tarefa, o filho é isso, o filho é aquilo. Vai ser assim mesmo. Mas a partir do momento que você começa a profetizar algo bom sobre a vida deles, você tem autoridade. Mesmo que não seja algo real, mas pode se tornar. Profetize, libere palavras positivas, porque através disso você vai mudando os seus frutos. Uai, ela antes brigava, não briga mais? Nossa, mas falava isso, não fala mais? Agia dessa forma, vixe, agora ela vai explodir. Não explodiu, foi plena. São os bons frutos. E nós precisamos disso, nós precisamos mudar. E o terceiro passo aqui, né? Ele vai falar que terceiro passo para sermos ramos os frutos glorificam a Deus é recebermos com humildade e sabedoria essas podas. Não é fácil ser podado, mas a gente precisa dessa humildade para ser podado. De deixar que as pessoas certas nos podem. A poda vem da onde? A poda vem de Cristo. Mas às vezes ele vai usar algumas pessoas para falar, ei, tá fazendo errado. Não fala dessa forma, não se comporta dessa forma e deixa de falar. Normalmente a poda dói mais quando vem de alguém de perto. E é essas pessoas que Deus usa. Deus vai lá e usa o marido. Nossa, você fez isso errado. Dói. A gente engole seco. Mas é necessário? É necessário para que o nosso processo de mudança aconteça, para que a gente possa ser intencional, para que as escamas venham cair dos nossos olhos e a gente venha perceber aonde erra, porque senão a gente fica numa síndrome de perfeição que pensa que é a mulher perfeita, que é a mãe perfeita, que é a profissional perfeita, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos ser lapidadas diariamente, nós precisamos passar por esse processo de poda. E na agricultura, esse processo de poda, ele é algo comum de acontecer. Esse processo, ele é desconfortável, mas é um processo que o agricultor, ele poda porque ele sabe a capacidade daquela planta. Ele não vai cortar demais para morrer. Ele vai podar no nível certo, na marca suficiente para que possa haver um crescimento. Não é mais e nem menos, é o quanto você aguenta. Não é mais nem menos, mas é aquilo que você suporta. Então você que está falando, eu não dou conta mais, eu não consigo, tá pesado demais, Deus está falando, ei, eu não te dou provas além do que você pode suportar. Eu sei da sua capacidade, eu conheço a sua capacidade. Então aguenta firme, segura firme, seja forte e corajosa, não desanimes, não temas, porque o Senhor está trabalhando em você.
E ele trabalha em nós de uma forma extraordinária. E no final das contas, quando o processo terminar, a gente vai entender. Nós vamos contemplar e vamos agradecer. Porque às vezes as outras pessoas podem nos podar com o sentido de machucar. Mas Deus, Jesus, ele nos poda no intuito de nos fazer crescer, de nos fazer frutificar, de nos fazer alguém melhor, de nos fazer mulheres melhores, esposas melhores, mães melhores, ministras melhores, alguém do ministério melhor. Entenda isso, o Senhor não faz nada sem propósito. E Ele tem um propósito na nossa vida. Ele tem um propósito na nossa casa. Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. Aqui a Consuelo até compartilhou nos comentários que depois que ela iniciou os devocionais, ela pergunta para o marido dela o que ela precisa mudar. Se está desagradando alguma coisa ou se está fazendo algo errado sem perceber. Ei, entenda uma coisa, que a gente precisa de consciência. Como a gente vai dar bons frutos se a gente não sabe se o fruto está ruim? E quem que experimenta o fruto? Normalmente é quem está perto. Não, nós não experimentamos o próprio fruto. A gente não sequer, às vezes, nem percebe como estão esses nossos frutos. Mas é claro que com os devocionais, com o estudo, com dedicação, a gente começa a ter essa consciência. A gente começa a ter essa clareza. As escamas dos nossos olhos caem e a gente começa a entender aquilo que realmente precisa ser mudado. E outra coisa muito interessante e importante, peça a Deus discernimento. Fala, Senhor, me mostra onde eu preciso mudar. Me mostra onde eu preciso ser corrigida. Me mostra onde eu preciso ser lapidada. Ei, Senhor, eu não quero do meu jeito. Porque do meu jeito dá errado, porque do meu jeito falha, porque do meu jeito é incompleto, é imperfeito, mas do seu jeito, Senhor, aí sim eu posso ser mudada, eu posso ser transformada. E a Consuelo ainda completou aqui, antes eu achava que estava certa em tudo, e é assim mesmo, mulher tem isso, eu tô certa. E às vezes a gente não tem a humildade de reconhecer o que errou, não tem a humildade de pedir desculpa, não tem a humildade de mudar, porque não é só pedir desculpa, a gente tem que pedir desculpa, pedir perdão e mudar. E mudar é a parte mais difícil. Mudar é a parte mais desafiadora. Mas quando a gente tem alguém do nosso lado disposto a seguir com a gente nessa jornada de transformação, a gente vai mudando dia após dia. E depois de um ano, como a Consuelo falou, depois de alguns meses trabalhando nisso, nós vamos sendo lapidadas, nós vamos sendo moldadas. E é tão interessante, né, que esses 4 dias que nós fizemos, todos eles foram o quê? Para trazer consciência. O primeiro dia foi o quê? Para analisarmos como estava a nossa vida hoje. Quais os feedbacks que nós recebemos do marido, dos filhos, da casa, dos amigos. Depois ele veio falar o quê? Da verdade que liberta. Nós precisamos ser de verdade, nós precisamos falar a verdade e precisamos receber a verdade também. Porque às vezes a gente recebe algumas verdades e não quer aceitar. Mas não é isso que a gente gente precisa da verdade. E aqui, né, no dia 3, ele falou o quê? Deixe doer e viva o processo. A gente estudou o quê? Saulo. Saulo passou por uma jornada dolorosa. Dolorosa na sua conversão, dolorosa na sua jornada. Ele passou por situações que nós cristãos hoje não aguentaríamos, eu tenho certeza. Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi apedrejado a ponto de quase morrer. Ele sofreu naufrágios. Paulo, assim, foi o exemplo dos cristãos. Então eu tenho certeza que a gente não aguentaria essa jornada. Mas Deus sabe qual a jornada que a gente suporta. Então tudo que está acontecendo na nossa vida tem um motivo, tem um porquê. E Ele está trabalhando no nosso propósito. E aí hoje a gente encerra, né, esse tema da consciência falando para celebrar as podas. Ei, vamos agradecer pelas podas. Normalmente na poda a gente chora, a gente sofre, a gente reclama, a gente murmura, mas a palavra aqui é celebre. Agradeça pelas podas. Agradeça pelo que Deus tem feito em você. Ah, é doloroso, mas agradeça. É para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento. É igual um remédio, às vezes a gente precisa tomar um remédio amargo para ser curada. Então entenda que essas podas são necessárias, essas podas são para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento.
Então, dessa forma, nós encerramos hoje o módulo de consciência e entramos no próximo devocional já no módulo de identidade. E para não terminar, né, a gente sempre termina com... Gente, nós não fez oração inicial. Lembrei agora, ninguém me falou. Mas tá tudo bem, nós faz para terminar. E a gente termina, né, com trazendo a consciência e depois com a nossa oração final. Então, aqui na parte de trazer a consciência, a gente percebe que fala assim: com coragem, verdade e humildade, olhando para a sua vida, não é para a vida do outro. Qual é a qualidade dos frutos que você tem produzido? Seus frutos têm sido bons, têm sido doces ou têm sido amargos? E além disso, seus comportamentos, suas atitudes e as suas palavras têm glorificado a Deus? Como você tem se comportado? Quais são as suas atitudes? Quais são os seus comportamentos? Quais são os seus hábitos? Eles têm agradado a Deus? E ali, né, ele vai falar assim: o primeiro passo de toda jornada de transformação que desejamos viver sempre será a consciência. Então, nós ficamos aqui 4 dias falando de consciência, para a gente se autoanalisar, para a gente se conhecer, para a gente reconhecer nossas falhas, reconhecer nossos erros, reconhecer as mentiras, reconhecer tudo aquilo que não convém para a gente partir para um novo nível. E aqui, né, ela vai falar para escrever nas linhas quais são os maus frutos que reconhece hoje na sua vida. Quais são os seus maus frutos? Você não vai colocar nos comentários, não vai colocar para mim. Quem tem o Devocional Plenitude, anota nele. Pastora, não tenho. Nós temos um grupo do WhatsApp, aonde eu vou tirar uma foto quando terminar aqui e vou mandar o texto da atividade de hoje. Você pega um caderninho e anota quais são os seus maus frutos que você tem tido. É o orgulho? Ser orgulhosa? Não reconhece o erro? Não reconhece a falha? Você é reativa? Alguém te fala, bateu, levou? Alguém te dá uma resposta, você já responde de cara? Você é uma pessoa irritada? Impaciente? Quais são os seus maus frutos? Não é sobre mim, mas é sobre uma autoanálise. Quais são os seus maus frutos que você tem tido? O que é que você precisa mudar, que você reconhece? Esse comportamento na minha casa está errado. Esse comportamento com meu marido está errado. Esse comportamento que eu estou tendo na presença de Deus está errado. Meus maus frutos é não orar. Meus maus frutos é não jejuar. Meus maus frutos não é não meditar na palavra. Meus maus frutos é a procrastinação. Eu começo e não termino. Eu vejo um devocional, falta o outro. Quais são os seus maus frutos? É a inconstância. Eu não consigo terminar aquilo que eu começo. Quais são os seus maus frutos? Você precisa de mudança, precisa de transformação. E ela começa de dentro para fora, através de uma análise. Nós precisamos analisar o que precisa ser mudado na nossa vida. E para a gente finalizar hoje, ela vem falar aqui que se você vive agora uma situação desafiadora e de dor, algo que tem roubado a sua alegria, escreva abaixo qual é essa situação. Depois, com autorresponsabilidade, escreva uma relação de ganhos que terá na sua vida se aproveitar essa poda para crescer e aprender e se tornar todos os dias um ramo perfeito, à imagem do Criador e a cara da pessoa que fez para você ser. Então, veja qual é essa situação desafiadora, uma situação de dor. É uma escassez financeira. Eu estou passando por um momento de... Qual é o momento que você está passando? Um momento de problemas no relacionamento. Eu estou passando por um problema de uma frieza espiritual. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas você já tem consciência dele. Não, o meu problema é com os meus familiares. Não sei qual é o problema, mas anote e mostre aqui também o que você pode mudar. Quais podem ser os seus bons frutos? Qual vai ser os frutos que você vai mudar a partir de hoje? Então, quem tem o devocional, já responde nele. Quem não tem, eu vou enviar para vocês a foto do grupo.
Não estou no grupo, me chama no direct que eu envio o link do grupo. Lá é um grupo fechado, só eu que mando as mensagens, mando mensagens pontuais, só avisando que nós vamos ter o devocional, as tarefas do dia, para que a gente possa ser objetiva e não tomar espaço. Você coloca lá para não salvar as mídias, que dá tudo certo. E isso aqui é muito necessário. E a gente termina com a oração. Hoje diz assim: Meu Senhor, Deus de toda a eternidade, que privilégio é ter a tua palavra para orientar a minha vida. Eu te agradeço primeiro por me permitir, por intermédio de Cristo na cruz, ser um ramo conectado a ti. Te agradeço. A promessa da vida eterna é o privilégio de ser chamado teu filho. Obrigado, Jesus, por conduzires a minha vida, por me permitir passar por provações, por me aperfeiçoares o meu caráter em amor e por me perdoares. Eu te peço perdão pelos meus maus frutos que vinha produzindo na minha vida por causa das minhas más escolhas. E te clamo por sabedoria e santidade, para que tudo que eu faça na minha vida glorifique o teu nome. Te amo, Jesus. Sou grata por teu amor e teu cuidado na minha vida. Amém? Agora é o seu momento. A gente encerra o devocional hoje, para que você venha tirar um tempo de oração, para que você venha fazer essa atividade, venha refletir. Se necessário for, leia novamente. Vou salvar a live e colocar no YouTube. Então, você que quer compartilhar essa live com alguém, compartilhe. Alguém que não conseguiu entrar ao vivo, a gente assiste depois, comenta lá, porque o importante é nós estudarmos, o importante é nós meditarmos na palavra para dia após dia sermos melhores. Quem não estava no começo da live, as inscrições da imersão estão abertas, as inscrições estão sendo feitas, então a quantidade de pessoas é limitada. A Bárbara está aqui hoje. Bárbara, não te vi no começo da live. Vou salvar no YouTube e você vai assistir completa todos os devocionais até hoje. Missão dada aqui. Porque eu sou dessas. Eu conheço a Bárbara, por isso que eu tô falando isso. Então, assistam do começo ao fim, medite na palavra. Ah, eu quero comprar, eu mando qual é o livro. Ah, eu não posso comprar agora, assista às lives. Eu vou mandar a foto do livro, da atividade. Então, vocês vão lá, assistam e façam a atividade para trazer consciência e mudança. Amém? Que Deus venha abençoar cada uma de vocês. Senhor, eu quero interceder pela vida de cada uma dessas mulheres. Que esse devocional não venha ser, Senhor, como pérola lançada aos porcos, mas que venha ser como algo valioso, algo precioso, um diamante onde temos que guardar, onde temos que meditar, onde temos que proteger. Senhor, que o Senhor venha transformar a nossa vida através dessas meditações, através desses devocionais. Trabalha em nós, trabalha no nosso caráter, trabalha no nosso ego, nos ensina a ser humilde, nos ensina a ser paciente, nos ensina a ser uma mulher melhor. Pai, vai nos transformando nessa pessoa que o Senhor nos chamou para ser. Não queremos fazer a nossa vontade, não queremos do nosso jeito, mas queremos do teu jeito, Pai. Faz aquilo que é do teu querer, da tua vontade. E eu abençoo a vida de cada mulher que participou desse devocional, de cada mulher que vai assistir depois de forma gravada, que tenha uma semana abençoada, uma semana cheia de surpresas do céu, que aquilo que estava travado venha a ser destravado, que as portas que estavam fechadas venham ser abertas, que os impedimentos venham cair por terra e que o nome do Senhor venha a ser glorificado para a tua honra e glória, Senhor. É isso que eu oro, é isso que eu abençoo cada uma delas. Fiquem com Deus. Até mais. Um beijo. Tenho que finalizar que o Ailton já está a postos para fazer a live dele sobre pregação. Quem quer aprender a pregar, quem quer desenvolver o ministério de pregação, já fica de olho que no perfil dele colocou um link para o grupo onde ele está fazendo as lives pelo Meet, não é no Instagram. Então, observem para não perder. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até semana que vem.